Ai, sejam bem-vindos. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. E eu estou hoje, na responsabilidade de ler juntamente com vocês, de meditar na segunda carta de Paulo ao Timóteo, especificamente o capítulo 2. E eu quero convidar você a, junto comigo, meditar, refletir sobre essas instruções que Paulo deixa ao jovem Timóteo. Eu quero pedir ao Senhor que abra o meu entendimento, que ilumine e que traga revelações maravilhosas para a minha vida, para a sua vida, que você seja ricamente acrescentado, edificado, fortalecido através dessas instruções que o Espírito Santo traz para nós nessa manhã. Eu decidi fazer esse capítulo 2. Esse capítulo, queridos, definitivamente ele é muito especial para mim, ele fala muito ao meu coração, porque foi esse texto que o Senhor usou para falar comigo quando ele me chamou para o ministério, quando ele me deu como resposta para a minha pergunta. Então, ele significa muito para mim, é a parte central daquilo que eu devo meditar. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava servindo, trabalhando na prefeitura lá de Juazeiro e eu disse ao Senhor, eu desejava no meu coração servir ao Senhor, sabe, me dedicar totalmente à obra do Evangelho, e eu sabia que tinha algo ardendo dentro de mim. E eu pensei, trabalhando lá na Secretaria de Ação Social, como educadora social, e eu pensei em fazer uma segunda faculdade. E aí eu considerei o fato de que entreguei a minha vida para Jesus e eu perguntei a ele. Eu disse, Senhor, eu estou desejando fazer uma segunda faculdade. Eu estou pensando, porque trabalhando como pedagoga aqui na Secretaria de Ação Social, e se eu fizer serviço social, que é outra faculdade, eu vou poder trabalhar nessas duas áreas de forma mais tranquila, De forma mais fácil. Eu já tinha especialização, sou especialista em gestão da educação também. Então eu perguntei ao Senhor o que ele achava, uma vez que eu tinha entregado a minha vida para ele, eu considerei e perguntei a ele o que eu faria. E ele me respondeu com esse texto de 2 Timóteo, do 1 até o 7. E, sabe, isso é muito forte, porque todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, que eu preciso escolher sobre o que fazer, como poderá, eu tenho que me lembrar que eu recebi uma responsabilidade, que eu recebi uma atribuição da parte de Deus e que eu preciso cumprir essa atribuição. Quando eu comecei a carta de Timóteo, nós estávamos lendo o capítulo 1, e a gente vê que Paulo chama Timóteo, deseja que ele venha, mas correndo o risco de qualquer hora ele ser morto e não poder ver mais Timóteo, ele decidiu colocar todas as suas recomendações nessa última carta. Então é uma carta que traz assim direções específicas, ele dá a Timóteo responsabilidades, Ele dá a Timóteo algumas instruções. A primeira instrução que ele dá, grande e poderosa, é: guarde a verdade. Guarde a verdade. Nós lemos no capítulo 1, Você pode ver o vídeo do capítulo 1, se você ainda não viu, se você ainda não leu, você pode pegar o vídeo e fazer a leitura e meditação. Porque o capítulo 1 traz sobre isso. Timóteo, deixa eu te dizer, guarde a verdade, Ele disse, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu estava aqui meditando e lendo, um comentário bíblico, que a melhor forma de você guardar a verdade não é guardar a verdade para si, como alguém que pegou a verdade e guardou no tão íntimo que não contou para ninguém, não deixou se contaminar. Mas a melhor forma de guardar a verdade é compartilhá-la com o mundo, é deixar a verdade de Deus poderosa. Inclusive, tem uma frase muito boa aqui nesse comentário que eu acabei de ler, diz assim, que ninguém precisa proteger um leão. Solte-o e ele se protegerá. Então a palavra de Deus é assim. Se nós liberarmos a palavra, ela tem o poder de realizar aquilo que ela foi designada para fazer. O Senhor diz em Isaías que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então nós só precisamos liberar a palavra.
nós só precisamos pregar, nós só precisamos ensinar. E Paulo deu a ele 3 responsabilidades, né? A primeira foi grande responsabilidade: guarde a verdade, né? Depois ele destrincha sobre como ele pode guardar a verdade, principalmente pregando, liberando, usando os dons que Deus deu a ele para ele pregar. E a segunda responsabilidade que ele deu para Timóteo foi seja forte, não foi? Seja forte no Senhor. E esse aqui é o que nós vamos ver no capítulo 2 hoje na leitura. Vamos ler? Quero convidar você a abrir a Bíblia no capítulo 2. Eu quero mesmo estimular você, se você pode, querido, se você tem como, não fica só ouvindo, mas abra a sua Bíblia para ler e receber diretamente da palavra e receber diretamente da instrução. Não fica só ouvindo eu falar. Se você pode, se você tem como, então leia, tá bom? Diz assim: e você, meu filho, torne-se forte com a graça que há em Cristo Jesus, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança que por seu turno as transmitirão a outros. Tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. E como soldado, não se deixe prender pelos negócios desse mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra como um atleta que ou obedece às regras ou é desqualificado, ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente como um lavrador e você será o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense bem no que eu estou dizendo e que o Senhor o ajude a entender de que forma isso se aplica a você. Aqui, essa parte até o 7 foi o que o Senhor falou diretamente para mim. Quando eu perguntei, Senhor, eu faço outra faculdade, estou pensando em fazer outra faculdade para trabalhar pedagogia junto com o serviço social e tal. E o Senhor me respondeu com esse trecho de até o versículo 7. Então, estava meditando aqui de que o que é ser forte no Senhor, né? Estava meditando aqui nesse comentário e eu achei muito poderoso e muito edificante e eu quero compartilhar com você também. Amém? Diz assim, olha, ser forte no Senhor é uma forma de você se permanecer forte. Primeiro, nós devemos ser forte como um soldado. O que é que um soldado faz? Ele é totalmente dedicado à tarefa. Segundo, nós devemos ser fortes como um atleta, disciplinado e que respeita as regras da vida cristã, para que possamos competir ao máximo, porque se nós não obedecermos às regras da vida cristã, não ficarmos dentro, sabe o que acontece? Nós podemos morrer antes do tempo, nós podemos sofrer juízo, né? E o nosso corpo ter que partir antes daqui. Então, o que é que o atleta faz? O atleta, ele disciplina o seu corpo, ele se submete às instruções da parte de Deus, ele faz com que ele segue disciplinadamente, submetendo o seu corpo e todo o seu ser a obedecer aquelas regras. Então, o que é que eu vejo? Deus chamando a mim e a você. Eu sei que é uma palavra bem particular também minha, mas é para todos os cristãos. Todos nós recebemos essa responsabilidade. E a gente ser forte no Senhor ele usou essas 3 analogias. E a terceira, ele disse, seja forte como um agricultor. Então, quais são as palavras que ele deu nesse trecho? Dedicação, disciplina e diligência. Esse é o segredo da força, conforme essa descrição visual que Paulo forneceu para os cristãos. Então, olha, a dedicação, a disciplina e a diligência são disciplinas que vai fazer a gente permanecer forte, permanecer firme na caminhada, né? Então, Paulo fala isso para Timóteo, fala isso para mim, fala isso para você,
de que nós precisamos permanecer firmes e fortes. Sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo que Vitória chegando, Beth chegando e outras pessoas. Eu quero dizer que é um prazer. Estou fazendo o segundo capítulo de Timóteo porque eu sou apaixonada também. E aproveitando que hoje é sábado e que algumas pessoas podem me acompanhar, eu estou fazendo essa leitura também. Aí no 8 ele diz assim, ó. Não se esqueça nunca do fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, era descendente da família do rei Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu estou sofrendo e fui posto nessa prisão como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja. Ou seja, em outras versões, a palavra de Deus não está presa, embora eu esteja preso. Então, veja, Paulo já está aqui praticando a instrução que ele deu para Timóteo. A primeira grande responsabilidade foi libere a palavra. Pregue a palavra, né? Libere a palavra. Na verdade, pregar a palavra é outra. Essa é de que ele deve guardar a verdade. E guardar a verdade, nós aprendemos aqui, né? Inclusive com esse texto, que é liberando. Inclusive, ele diz: não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo e nem de covardia. Se Deus te chamou para pregar, prega. Você tem que anunciar, você tem que contar. Né? Então, como é que nós guardamos a verdade? Liberando essa verdade, porque ela é poderosa para fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, né? Que ela foi designada para fazer. Aí ele diz aqui no 10, estou muito disposto a sofrer se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para aqueles que Deus escolheu. Sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro: quando morremos por Cristo, isso apenas quer dizer que viveremos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mas, mesmo quando somos infiéis, ele continua fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembre estes grandes fatos ao seu povo, ordenando-lhes que, em nome do Senhor, que não discutam a respeito de coisas sem importância. Essas discussões são inúteis e só causam confusão e acabam prejudicando os que estão presentes. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite as discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e a se afastar de Deus. O ensino dos falsos mestres se espalha como uma gangrena. Himeneu e Fileto, com suas discussões, são homens assim. Deixaram o caminho da verdade, pregando a mentira de que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e enfraqueceram a fé de alguns que creram nele. Entretanto, a verdade de Deus continua firme como uma grande rocha, e nada a poderá abalar. Ela é um alicerce sobre o qual estão escritas estas palavras: o Senhor conhece aqueles que realmente são dele. E também, todo aquele que pertence ao Senhor não deve fazer coisas erradas. Em algumas casas abastadas, há vasilhas feitas de ouro e de prata, bem como algumas feitas de madeira e de barro. As vasilhas caras são usadas para ocasiões especiais e as vasilhas baratas são usadas no dia a dia. Se você ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas feitas do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm um coração puro. Eu digo novamente, não se deixe envolver em discussões tolas que só perturbam as pessoas e acabam em brigas. O servo do Senhor não deve ser dado a discussões e brigas, deve ser amável com todos e um mestre paciente. Seja humilde quando estiver procurando corrigir aqueles que se opõem à verdade, porque se você lhes falar com brandura e mansidão, é mais provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem suas ideias e creiam na verdade. Então, eles cairão em si e escaparão da armadilha
da escravidão ao pecado que o diabo utiliza, e assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. Então, minha gente, que coisa maravilhosa! Quantas instruções poderosas Paulo deixa para mim e para você. Ele deixou para Timóteo, mas ele também traz essa responsabilidade hoje para mim e para você como propagadores do Evangelho. O fato de sermos firmes no Senhor, de sermos fortes no Senhor, né, de procurarmos a nossa força nele, e usando essas três analogias, um soldado como um atleta, né, disciplinando bem o seu corpo, e também como um agricultor que não desiste, mas persiste e planta e colhe, né, e tem ali sempre semeando a palavra de Deus. Depois ele continua dando as instruções a respeito de como você se manter afastados das paixões do mundo, né? Estava também vendo nesse comentário, e isso é muito do dia de hoje, que a sociedade está saturada do sexo, né? A falta de responsabilidade para com o sexo tem deixado a nossa sociedade à mercê de situações muito vulneráveis. E hoje, ele dá essa instrução para qualquer um que queira seguir a caminhada cristã, né? Esse exagero, esse excesso de sensualidade e de exposição, e de tratar o sexo como algo banal, tem arrastado pessoas dos ministérios, dos chamados, do propósito de Deus para elas. Então, permanecer firme vai fazer com que você se coloque como um vaso de honra, separado dessas paixões, e Deus vai poder nos usar para fins mais nobres, né? A gente sabe que ele falou aqui que numa casa tem vasilhas de todo jeito, tem vasilha para fins tão nobres, mas tem outras vasilhas que não são para fins nobres, né? E ele diz que se ele se mantivesse afastado dos pecados sexuais, se ele mantivesse puro, se ele se mantivesse dessa forma como ele instruiu, ele sofreria perseguição, mas ele seria usado por Deus como um instrumento poderoso. Então eu e você somos instruídos hoje a também cuidar dessa forma, né? Ser forte no Senhor, de modo que nós possamos nos manter separados, né? Nos manter puros, para sermos instrumentos de Deus. Deus possa nos usar como vasos para fins nobres. E se nós nos mantivermos separados, Deus vai usar a mim e a você para fazer coisas grandiosas e poderosas. É evidente que um estilo de vida separado, puro, vai trazer perseguição. Inclusive, ele diz que qualquer pessoa que queira viver piedosamente, ele vai sofrer perseguição, porque o mundo, ele não suporta mais um estilo de vida puro. Ele não suporta, ele acha que ele quer criticar, ele quer achar que é um exagero, ou que a pessoa está querendo ser, mas seguindo essas instruções, Paulo diz que Timóteo e eu e você passaria por esse tempo difícil do final até o Senhor Jesus vir nos buscar. Até o Senhor Jesus instaurar o seu reino, né? Então, veja, são instruções maravilhosas, são instruções poderosas. Eu ficaria aqui horas falando, mas não vou me alongar, porque eu quero que você leia, eu quero que você deixe o Espírito Santo trazer coisas poderosas para você. Quero que você medite nisso e que você seja ricamente abençoado, meditando nessas instruções, recebendo essas instruções desse capítulo 2. Amanhã tem mais instruções, porque são 3 grandes responsabilidades que Paulo deixa para Timóteo. O primeiro como é? Deixa eu ver aqui que eu acabei me esquecendo. A primeira foi: guarde a verdade. A segunda, seja forte por meio da graça. E a terceira, evite as armadilhas e as ciladas da vida. Então amanhã nós vamos falar sobre essas coisas também, darmos continuidade, que é para mim e para você também, se nós quisermos permanecer firmes, tá bom? Vejo vocês amanhã, no nome de Jesus. Amanhã é domingo, então nós podemos começar um pouquinho mais tarde, se vocês quiserem. Eu vou mandar numa transmissão uma pergunta para você responder para mim. Se você acha que no domingo a gente pode fazer o devocional às 9. Porque se você concordar,
a gente faz às 9. Se não, a gente faz às 6. Porque tem gente que aproveita o domingo para dormir até mais tarde e tal. Se vocês acharem que sim, a gente faz. Eu vou ouvir outras pessoas também que não estão aqui. E se não, a gente continua às 6 da manhã, tá bom? Eu vou mandar uma mensagem aí, eu espero a resposta de vocês. E vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Beijo, gente. Tchau, tchau. Amo vocês em Cristo Jesus. Fica firme, porque o Senhor é conosco, tá bom? Tchau.